Vocês estão pensando que é só o Fred aí que já jogou profissional? Não é assim não, meu chapa. Tem mais gente do YouTube aí. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar seu like, seu dislike, comentar o conteúdo, compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Olha, o seguinte, eu vou aproveitar o gancho da excepcional série Vai Pra Cima, Fred, para contar uma experiência minha que é muito parecida e eu me identifiquei em vários aspectos ali com o que viveu o Fred no Magnus Futsal. E aí a gente tá falando de um negócio que foi muito bem produzido, com um roteiro muito redondo, com as imagens, com os personagens, tudo deu muito certo, né? E são 8 episódios que acabam contando ali o sonho de milhões de garotos espalhados no Brasil, e acho que não tinha ninguém para personificar aquilo melhor do que o Fred, de fato, que vive muito isso na pele e transparece isso de uma maneira fantástica. Quem não assistiu a série, assista. Quem já viu sabe do que eu tô falando, assim, eu devo ter chorado mais vendo a série do que eu chorei vendo o Milagre da Cela 7, que é um dos grandes dramas aí que eu vi recentemente. Muita coisa pra mexer com a gente, né, no seriado do Fred, assim, uma verdade muito genuína, as dificuldades, as descobertas, os entendimentos, a realização de um sonho, as conquistas, as frustrações, as dificuldades, tá tudo lá, não faltou absolutamente nada. E aí eu me lembrei muito, vendo o seriado, de uma experiência que eu passei em 2012, que muita gente aqui que me acompanha, ou em outras plataformas, essas pessoas já conhecem, mas como o canal tá crescendo aí, tem muita gente chegando, e às vezes que eu falei sobre isso acabou sendo rápido demais, eu achei justo rememorar essa experiência de 2012 e sim, eu já joguei futebol profissional, por incrível que pareça para alguns, né, com esses óculos aqui, sim, a bola já rolou nos pés do Formiguinha e rola até hoje, não, talvez no mesmo nível, mas um dia eu já desenrolei. E aí o seguinte, em 2012 eu trabalhava no Jornal O Povo, lá em Fortaleza, e um editor meu sempre tinha a ideia, o Rafael Luiz, hoje editor-chefe do Verminosos pro Futebol, que é um site fantástico de futebol alternativo, ele sempre teve essa ideia, cara, a minha vontade de botar um repórter num time profissional. Só que, cara, difícil, né? Você conseguir a brecha, o clube topar isso, tem muita pressão, tem muita coisa envolvida e tal. Mas aí surgiu uma chance, isso o Rafael já tinha saído, e o Emanuel, que era um outro editor, assumiu no lugar dele. E aí o Maguari tava ressurgindo pro futebol cearense. E o que era o Maguari? Foi um time muito tradicional lá atrás, há décadas atrás no futebol cearense. Inclusive, ele já chegou até a segunda maior torcida do estado, mas depois fechou, acabou e tal. Ele era um clube social, muito tradicional na cidade. E aí, beleza, ele voltou. E aí a gente, cara, vamos chegar nesse presidente aí, porque ele vai precisar de mídia, de marketing e tal. Para ele pode ser interessante. E o time tá na terceira divisão, então a chance de eu comprometer, ela é menor, né? Porque a terceira divisão tem uma mistura ali, às vezes, de profissionalismo com amadorismo e tal. Tem muita situação precária e não tem nenhuma garantia de que eu vá jogar. O importante é conviver, viver aquilo e contar aquelas histórias, né? No treino, os meus desafios, descobrindo uma organização tática, questões físicas, o convívio com os outros companheiros. Muita coisa, inclusive, que o Fred viveu lá, né? Essas barreiras táticas, entender o jogo. A minha ação vai ter um efeito dominó na ação do time e que eu preciso jogar por mim e pelo meu companheiro, porque quando o meu companheiro tá com a bola, eu também preciso me mexer para facilitar a vida dele. Um futebol que vai bem além só do lúdico e da pelada que a gente tá acostumado a jogar. Então o Fred viveu muito isso lá no Magnus Futsal, e aí são universos diferentes, mas ao mesmo tempo muito semelhantes, o futsal com o futebol de campo, inclusive em alguns treinamentos, em campo reduzido e em quadra reduzida. Então a ideia inicial era essa. E aí a gente conversou à época com o presidente do Maguari, ele topou, a gente abriu o jogo para os jogadores e para o treinador, em nenhum momento eu estava lá como um jogador oculto, que os caras não sabiam, até porque na época eu já trabalhava em TV também lá em Fortaleza, e assim, alguns podiam já me conhecer e ficar até feio. Então não, a gente abriu a história, eu fiquei quase 60 dias jogando direto no Maguari, sem nem pisar no jornal, e a ideia inicial era um mês só, era para ficar só um mês, eu fiquei quase 2, porque de fato eu fui treinando, o técnico foi gostando. Obviamente, para isso eu precisei o quê? Assinar contrato, de verdade, assinei contrato, fui registrado na CBF, tive bid, inclusive o bid está tatuado na minha perna, que foi outra identificação, né? O Fred tatuou lá o segundo do gol dele exato contra o River Plate, e eu tatuei na perna esquerda aqui o meu número no bid, a minha certidão de nascimento na CBF. Então a ideia era eu estar registrado,
de fato, ser inscrito no campeonato para uma eventualidade. E treinar. Eram treinos diários e os jogos, às vezes quarta, às vezes no final de semana, às vezes quarta e no final de semana. Era uma galera muito nova, né? Você tinha um Maguari ali com vários jogadores com 20 anos, com 22, com 23, assim, era uma turma muito nova e com muito sangue no olho. E a ideia era contar a história dessa galera, né? Longe dos holofotes. Porque lembremos aí, a gente tá falando de um futebol brasileiro em que mais de 80% dos jogadores ganham um salário mínimo. Então, assim, a minoria é a galera dos 50, 100, 500 mil reais por mês. Então eu vivi a realidade da maioria, que é a galera que passa perrengue mesmo, em busca do sonho e tal. Gente que às vezes tem que falsificar a carteira para poder pegar a condução, e aí você fala, pô, que coisa antiética, que coisa imoral. Só que assim, são pessoas que têm que pegar 4 conduções por dia e que se não tiverem aquela alternativa de meia entrada, não tem dinheiro para treinar. Então você passa a ter empatia, entender situações. Eu ouvi muitas histórias de assédio sexual, por exemplo, na base e até no profissional, de gente que já tinha passado por isso e que conhecia gente que tinha passado por isso. Então assim, situações muito difíceis, né? Gente que precisa morar desde cedo longe dos pais e basicamente se criar sozinho, né? Eu falei muito disso num vídeo há alguns dias atrás sobre a história de jogadores se posicionarem. Então assim, eu vi muito de perto a dificuldade, os sonhos daquela galera, jogos que não tem segurança, jogos que não tem ambulância e que deixaram de acontecer porque não tinha ambulância e aí tinha que ser adiado. Jogo para 3, 4, 10 pessoas com ingresso de R$3. Então assim, foi essa a realidade que eu vivi em campos bons e em campos horrorosos. Às vezes você tendo que ir de ônibus de transporte público pro jogo, às vezes fretava uma Kombi e conseguia levar a galera, ou então eu ia no próprio carro e dava carona para alguns jogadores. Então você ia no jeitinho ali, uma realidade bem paralela. E muitas histórias e personagens surgiram ali, foi uma experiência excelente. Eu lembro que no período eu tava treinando jiu-jitsu com os meus amigos e treinava no Maguari. Então eu treinava à tarde, futebol, e à noite eu treinava jiu-jitsu. Eu devo ter perdido uns 11 quilos nesses 2 meses de treinamento. Óbvio que eu não fiquei em forma, eu ainda estava muito atrás da galera, eu já estava quase com 30 anos e gente lá com 20, com 22. Então, e eu sem nunca ter sido profissional, já tinha jogado na base há muito tempo atrás, mas nunca tinha tido rotina de profissional, que era o que eu estava tendo ali. Então, o método de treino, entender os treinamentos, entender os companheiros, e assim, são personalidades completamente diferentes, mas como é mágico o convívio em um vestiário, em você ouvir a história dos caras, entender os caras. E aí eu passei a ir para jogos. Eu lembro até hoje da primeira vez que eu fui relacionado para um jogo, e a sensação ela é muito legal, porque fica a listinha na parede ali, acaba o treino e você vai lá ver, né? E aí, pô, seu nome tá lá. E aí você fala, caramba. E eu fiz questão de falar com o técnico, falei, ó, eu não quero estar indo pro jogo porque eu tô aqui como repórter. Eu quero estar indo porque eu tô rendendo. E de fato eu tava treinando legal. Eu vinha fazendo treinos bons e eu fui pro jogo. Ele garantiu que, cara, não é isso. A gente tem gente machucada aí, tem gente que não tá bem ainda e tal. E você tá treinando bem, eu acho que e os moleques gostam de você, você vai pro jogo. E eu fui no final, eu ainda joguei 6 jogos da campanha, a gente não subiu, mas eu participei, assim, e muitas experiências diferentes, né? Até o nível, por exemplo, das divididas é outro patamar. Às vezes o que a gente vê como maldade não é firmeza, assim. Eu tô num ritmo, o cara tá em outro. Se eu não for igual, o cara vai me quebrar. E às vezes não é nem quebrando na maldade. Então você passa a entender que, cara, não é só quem sabe jogar, é quem quer muito, é quem tem muito preparo, é quem tem muito força de vontade, é quem engole muito sapo. É como eu falei, é cara que pega 4, 5 transportes ali por dia, às vezes que morava em outro município e que, poxa, não tem nenhuma garantia de que vai receber, mas sabe que a chance, a vitrine vale mais do que qualquer coisa. Então assim, o cara joga primeiro por ele, depois ele vai jogar pelos companheiros e pelo clube, porque cada um quer garantia ali. Depois eu tive contato com vários, né, gente que jogou no Joinville, cara que foi pra fora do Brasil, tinham caras muito bons que jogavam naquele Maguari, o time não subiu, repito. E eu lembro, cara, o Fred passou por esse dilema, e eu lembro, eu falei pra minha esposa na época, que eu já era pai, né, de dois filhos, e aí eu falei, cara, eu tinha contrato, né, e eu tinha multa, eu tava com bid, eu podia ir pra qualquer lugar. Eu falei, cara, se aparecer uma proposta, eu vou embora. E eu vou viver do futebol. E aí minha mulher, mas como assim? Cara, eu viveria esse sonho fácil pra jogar fora. E anos depois eu fiz fisioterapia no Sindicato dos Atletas no Rio de Janeiro. Eu ouvi muitas histórias de gente que foi jogar em Malta, jogar assim, em países bem periféricos, mas com ótima qualidade de vida, ganhando ali em euro. Cara, se aparecesse, eu ia mole. E aí eu pensei ainda em contar a história pra alguns times de fora, assim, disparar a história e falar, pô, jornalista começa a jogar quase aos 30 anos, não sei o quê. Vai que, né? Mas eu não levei essa história pra frente. Se aparecesse, eu ia lá
largar o jornalismo e ir pro futebol para jogar 5 anos e um abraço. Essa era a minha vontade ali. E eu sabia que, óbvio, eu tinha criança para sustentar, eu ia, sei lá, derrubar meu salário em, não sei, 4, 5 vezes talvez, mas dane-se. Era isso que eu queria fazer e esse drama o Fred passou, né? Em algum momento abrir mão de ser o Fred, o influencer com milhões de seguidores, uma porrada de compromisso e voltar vários passos para ser mais uma ali no elenco, buscar o seu espaço. Mas são desafios, cara, que tem que viver. Nem todo mundo, óbvio, tem essa experiência, mas para mim, profissionalmente falando, foi um divisor de águas. Você passa a ter muito mais empatia na hora de fazer análise, de fazer crítica, de vivenciar, de entender que o jogo, ele é parte de um processo. Você tem o treinamento, você tem problema pessoal, você tem vários dramas, tem a adaptação, tem estilo do treinador, tem uma porrada de coisa. E olha que eu tava num time que não tinha pressão de torcida. Então, assim, foi talvez um dos grandes momentos da minha carreira como jornalista. Foi espetacular a experiência. Pena que durou pouco, mas valeu. Eu cumpri o meu papel. Eu lembro que na época eu dei entrevista para algumas revistas, porque assim, de fato, cara, isso foi uma bagagem para mim muito rara, né, de um cara, pô, jornalista por formação. O normal, às vezes, é o cara joga e depois vai comentar. Eu me formei, fui comentar e no meio do caminho consegui ter uma experiência de jogador profissional que, obviamente, tá anos-luz distante daquilo que era o meu objeto de análise. Mas, de qualquer forma, aquilo me deu muita ferramenta para analisar e para, em parte, ter o meu sonho minimamente realizado, né? É óbvio que, assim, eu queria ter sido jogador profissional, eu queria, mas foi legal também para eu perceber que, bicho, talvez esse universo, ele não era para mim, assim, eu não tava pronto para ele lá atrás, né? E foi tudo como era para ser, e aconteceu tudo como era para acontecer, e eu, enfim, estou aqui. É isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, deixe seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo. Tem gente que pergunta, cara, como é que a gente faz para ter acesso à série? Cara, ela foi no jornal impresso, né? Foi digitalizada alguma coisa, mas que hoje só quem tem contato é assinante. Então, assim, é difícil de conseguir ter acesso a ela. Eu tenho guardado meus PDFs em algum lugar que eu não sei cadê. E minha mãe tem os jornais mesmo até hoje, né? Porque ela guarda tudo. Inclusive, guarda até a roupa que a minha irmã foi batizada. Você imagina os jornais em que eu trabalhei um dia desse. É isso.